Então, meus alunos, dentro da disciplina de matemática financeira, a gente tem conteúdo juros. Então, vamos falar um pouco sobre ele. Juros pode ser entendido como sendo o custo do crédito ou a remuneração do capital aplicado. Então, eu tenho um determinado valor, suponho que eu tenho um capital de R$ 1.000, eu aplico esse capital em uma instituição financeira ou empresto para uma pessoa e depois, quando eu for pegar esse valor de volta, já não vou pegar mais os R$ 1.000, vou pegar 1.100, 1.050. Então, esses R$ 100 seria o quê? Seria os juros por eu ter emprestado esse valor de R$ 1.000. Os juros eles podem ser o exato e o comercial, mas o que é usado hoje no mercado é o juro comercial, tá? Considera o ano de 360 dias e o mês 30 dias. Para calcular juros, a gente usa algumas variáveis que são presentes na matemática financeira. Uma delas é o valor presente, tá? Que a gente chama de VP, ou Present Value em inglês. Então, ele também é chamado de C, em alguns livros você vê como valor presente ou vê como capital, que é o C. E o que seria esse valor presente? O valor presente é o recurso, o dinheiro na data zero, tá? É o valor hoje, não é o valor amanhã, nem depois da manhã, é o valor que eu tenho hoje. Esse é denominado valor presente. Também para cálculo de juros temos a taxa, tá? Taxa é coeficiente obtido da relação dos juros com o capital, podendo ser representada em forma percentual ou unitária. Então, taxa, imagina que aqueles R$ 100 lá que eu ganhei, apliquei 1.000, ganhei R$ 100, né? Meu valor então foi para 1.100. Esses R$ 100 é os juros. Mas esses R$ 100 em termos de taxa representa quanto? Então é isso que a taxa, o cálculo, para fazer o cálculo da taxa. Imagina aqui que eu tenho R$ 1.000 e foi para R$ 1.100. Então, 1.100 dividido por 1.000, eu vou ter 10%. Então, a minha taxa, esses R$ 100 representa uma taxa de 10% em cima do capital aplicado. A taxa, aí está aqui um exemplo, qual o juro que rende o capital de 1.000 aplicado por um ano, a taxa de juros de 10% ao ano. Então, nesse exemplo aqui, o R$ 1.000 é o capital, ou o valor presente, o tempo, o N, ou T, é um ano, e a taxa de juros 10%. Aí, esses 10, se eu for aplicar em cima de 1.000, vai dar os R$ 100, que são juros. Então, vocês percebam que os juros, o J, é o valor absoluto do rendimento. E o I, que é da taxa, é o valor em porcentagem. Aí essa taxa ela pode ser escrita de forma percentual ou de forma decimal ou unitária. 25%, toda vez que você vê o símbolo, esse símbolo em porcento aí, na frente do número, quer dizer que é uma taxa percentual. E se o que eu faço para transformar a taxa percentual em uma taxa decimal ou unitária? Eu pego esses 25%, divide por 100, e o 100 se refere a porcentagem, vai dar 0,25. Então, 0,25 é a taxa unitária ou decimal. Outra variável para ser usada na cálculo de juros é a variável prazo. Pode ser chamada de N ou pode ser chamada de T. Tá? Então, esse prazo, eu aplico R$ 1.000, dentro de um mês eu vou ter um valor. Se eu deixar mais um tempo, 2, 3, 4 meses, os valores vão ser diferentes. Então, esse prazo influencia no meu rendimento. O prazo pode ser inteiro, né? Daqui um mês, daqui um ano, ou pode ser fracionário. Fracionário é que a gente fala, por exemplo, 1 ano e meio, 1,5, 2 anos e meio, tá? 2,5 e assim sucessivamente. E o último item, a última variável para cálculo de juros é o valor futuro.
Então, esse daqui é o valor lá na frente. Aquele R$ 1.000 que eu citei no exemplo, que é o capital, se eu aplico hoje, daqui a um mês, um ano, 2 anos, qual o valor que vai me gerar? Vai me gerar um valor futuro. Então, o valor futuro seria o quê? Ou também chamado de montante, né? É o quê? É o capital mais o juro. Imagina que eu apliquei os 1.000, que é aquele que eu dei exemplo, mais 100 dos juros, eu vou chegar num valor lá na frente, que é valor futuro ou montante de 1.100. Então, essa é a primeira aula aí de juros simples.